você falasse um pouquinho sobre isso. E os níveis neurológicos é um dos modelos, se não o modelo que eu mais gosto da programação neurolinguística. Eu realmente me entusiasmo muito com eles, porque os níveis neurológicos nos mostram como a gente pode fazer a nossa autogestão, né? E é como você falou anteriormente, Marcelo, a gente precisa estar bem para até olhar para o outro, né? Esse diálogo interno precisa estar alinhado, é interessante que esteja alinhado minhas crenças, meus valores, e os níveis neurológicos, esse modelo, nos ajuda a fazer esse alinhamento. Eu faço a metáfora do avião, a lei do avião. A comissária de bordo, geralmente lá no início do voo, fala: se houver alguma instabilidade e máscaras de oxigênio cairão à sua frente, pegue a sua primeiro, para depois você poder ajudar ao outro. Então, não adianta você querer ajudar alguém e não está conseguindo respirar naquele momento, né? Você vai pegar a sua máscara, você está cuidando de você primeiro, para você poder cuidar do outro depois. E isso na relação é fundamental. É interessante que eu esteja bem. Se eu não estou bem, é melhor adiar aquela conversa séria que eu tenho, né, que eu vou ter com alguém. É melhor adiar aquela reunião em que eu vou falar de coisas mais sérias, porque o meu estado interno não está legal. É preciso que eu cuide dele primeiro. Eu estando bem, aí eu posso chegar ao outro, me aproximar do outro, silenciando o meu diálogo interno e realmente ouvir, escutar o outro. E nos níveis neurológicos, que constituem esse modelo que nos ajuda a fazer essa gestão, é muito interessante esse exercício. Isso pode até gerar um novo encontro. Eu não sei se eu posso sugerir aqui um novo encontro para a gente falar exclusivamente dos níveis neurológicos. Eles dão assim, conteúdo para a gente falar um encontro inteiro nosso de 1 hora de duração sobre os níveis neurológicos. Agora, rapidamente aqui, o que são esses níveis neurológicos para as pessoas que ainda não conhecem, né? Eu acredito que devem ter muitos conhecedores da programação neurolinguística e sabem do que eu estou falando. Outros que não conhecem, os níveis neurológicos constituem um modelo poderoso para a gente olhar para as nossas crenças, valores, nossos comportamentos e nossas estratégias mentais. Então, você aí que está nos vendo agora, abstraia e faça no espaço mesmo, né? Eu não tenho aqui as imagens para mostrar agora rapidamente. No nosso próximo encontro, podemos, então, trazer o modelo e o visual, a parte visual, e isso vai ficar bem esclarecido. Mas só para você ter uma ideia, nós olhamos para um nível de ambiente. Tudo começa no nível de ambiente, o nível que suporta todos os outros. Por quê? Nós estamos sempre em algum lugar, em algum momento. Então, quando eu pergunto quando e onde, eu estou me referindo aos ambientes nos quais eu transito. Minha casa é um ambiente, a escola é um ambiente, o trabalho é outro, a rua, o meu carro é um ambiente, a igreja e por aí vai. Ambiente. Nós estamos em algum lugar, em algum momento, sempre. Né? Você agora está aí no seu ambiente. Eu estou aqui no meu e a Marcela está lá em Portugal, no ambiente dela. Então, veja, estamos sempre em algum lugar, em algum momento. Primeiro nível de preocupação do nosso olhar. Nesses ambientes, nós temos comportamentos. Então, segundo nível, abstrai aí, vai imaginando a figura. Ambiente, comportamentos. Um retângulozinho escrito para você didaticamente ir percebendo essas mudanças. Nesses ambientes, eu tenho comportamentos. Cada ambiente me dá limites e oportunidades de me comportar dessa ou daquela maneira. Concorda comigo que em casa eu posso ter comportamentos variados, diversos, liberados, faço o que eu quiser, praticamente? Agora, se eu saio de casa e vou para um templo religioso, qualquer que seja,
eu vou entrar nesse templo religioso, que é outro ambiente, de uma forma diferente. Não como eu estava em casa, né? Então, com um outro comportamento. Se eu saio dali e vou para o trabalho, outro comportamento. Se eu saio dali no trabalho e recebo um telefonema, morreu o ente querido de um amigo meu, desculpem, e eu vou ao enterro, vou chegar naquele ambiente de uma forma diferente, com um outro comportamento. Entenderam? Então, rapidamente, os diversos ambientes nos exigem e nos dão limites para os comportamentos que vamos ter ali. Então, é interessante que eu esteja com um comportamento alinhado para cada ambiente. Os meus comportamentos, se eu vou para o trabalho e eu sou um líder, eu vou ter comportamentos de líder naquele ambiente, trabalho, empresa, e eu, para ser líder ali, eu desenvolvi habilidades, capacidades. É o nível de cima, o retângulozinho em cima de comportamentos. Para eu ter o comportamento de líder, de pai, de mãe, de consumidor, de pastor na minha igreja, eu desenvolvi primeiro capacidades, conhecimento para estar ali, habilidades para estar ali. Se eu sou professor numa escola, devo ter desenvolvido capacidades, habilidades para estar dando aula naquela escola. Entende? Então, eu vou alinhar que capacidades eu tenho, que capacidades eu preciso, conhecimentos, estratégias mentais para ter o comportamento de professor nessa escola. Estão percebendo o alinhamento que há aí? Né? Eu tenho capacidade de dar aula, então eu posso ter comportamento de professor na escola. Eu tenho capacidade de ser gerente, ser gestor de pessoas numa determinada empresa. Eu desenvolvi capacidades, habilidades de ser gestor, então eu tenho comportamentos de gestor naquela empresa. Então eu vou alinhando os diversos níveis de habilidades, capacidades, comportamentos nos ambientes. E eu, para ser professor, ser pastor na minha igreja, ser líder, gerente naquela empresa, é preciso que eu acredite que posso. Se eu não acreditar que posso ser um gerente, um professor, um piloto de avião, eu nem saio do lugar. Então, o nível de crenças e valores está acima do nível de capacidade. Então, é interessante eu acreditar primeiro que eu posso ser um paraquedista, que eu posso ser um piloto comandante de navio, que eu posso ser um professor, que eu posso ser um líder, que eu posso ser um deputado, um senador, um presidente da República, para eu me colocar no caminho, desenvolver capacidades, habilidades, estratégias mentais e para ter aqueles comportamentos dessas atividades nos ambientes em que eu vou desenvolver essas atividades. E, quando eu somo tudo isso, eu chego no meu nível de identidade, que eu respondo à pergunta: quem sou eu? Como professor, como pastor, como pai, como líder, como empregado nessa empresa, ou dono da empresa, quem sou eu nesse papel? Que crenças eu tenho? Que capacidades eu tenho? Que comportamentos eu tenho como pai, por exemplo? No ambiente em que eu sou pai, em casa, ou quando eu estou com ele, né, o filhote na rua, na escola, enfim. Então, eu tenho nível de identidade, que é o meu nível de missão. Eu olho para a minha missão. Qual a minha missão como líder, como pai, como pastor, como consumidor, como gerente ali naquela empresa? E eu, com esses papéis todos, nesses ambientes, eu me conecto com outras instâncias, que não sou eu. Não é? Eu faço conexões. Então, eu subo mais um nível e o último nível, o espiritual. A gente chama de espiritual, não tem a ver só com... não é religião. Espiritualidade e religião são coisas diferentes. Porém, você pode colocar nesse nível
lá no final, a conexão maior que a gente faz com nossas religiões, né? Com Deus, com o que se põe lá, o nome que se põe lá no final. Mas antes disso, as conexões mais próximas. Eu me conecto com pessoas, eu me conecto no ambiente lar, com a minha família, no meu trabalho, com os meus colegas, o meu líder e os meus liderados, na minha igreja, com o meu rebanho, né? Se eu sou pastor, e por aí vai. Com a minha empresa, eu me conecto com os clientes da empresa, com o mercado, com o governo. Então, eu faço conexões nesse nível espiritual. Está aí esse modelo, e é esse modelo que a gente pode falar muito mais, tirar muita informação, e uma delas eu só vou trazer essa mais agora aqui, que a Marcele citou, que é muito importante, quando ela citou o verbo ser e o verbo estar. Esse modelo nos mostra a diferença e a distância que existe entre esses dois verbos. O verbo ser está no nível de identidade. Eu sou, você é. E o verbo estar está no nível de comportamento. Você tem feito, você está nessa função, naquela função, etc. Então, quando a gente vai e nós colocamos, como ela citou também, muitas etiquetas, né? Eu chamo de etiquetas, Marcelo, que a gente coloca nas pessoas. Ah, fulano é muito chato, fulano é grosseiro. E a gente põe uma etiqueta na testa da pessoa, grosseiro. A pessoa é aquilo? Não. Isso é muito grave, a gente pôr essas etiquetas pejorativas, críticas, de julgamento nas pessoas. Elas não são os seus comportamentos. Ela teve um comportamento grosseiro nesse momento porque aconteceu algo e a resposta que ela soube dar naquele momento ou escolheu dar foi essa. E essa resposta foi grosseira para mim. Mas ela não é essa grosseria. O ser é a identidade da pessoa, é a essência da pessoa. Ela não é grosseira todo o tempo. Então, ela teve um comportamento, ela esteve grosseira, ela não é envergonhada, ela fica envergonhada em uma e em outra situação, não todo o tempo. Ela não é tanto para um lado quanto para o outro, não é nem tanto para o positivo quanto para o negativo. Ah, o fulano, você precisa conhecer o fulano, ele é amoroso. Não, ele está amoroso, fica amoroso em determinadas circunstâncias, porque ele também tem seus momentos, né, de irritação e E tal. às vezes Então, até esse assusta as pessoas, né? Porque falam, nossa, ela é falsa, porque ela era tão assim, é, nesse momento ela fez. pois é. Então, são Aí etiquetas que a gente põe. já desencadeia uma outra crença na pessoa, porque assim, então, se ela reage dessa forma e ela era sempre tão amorosa, ela era o quê? Ela é falsa. Então já colocou É, outra etiqueta na pessoa. em cima, e a pessoa vai E a ficando cheia de pessoa etiquetas, está né? toda. Parece aquela época, na época da inflação, que a cada É, hora que você ia ao supermercado, você estava com tinha uma um preço. etiqueta, né? A gente fica Exatamente. assume aquele papel de fiscal, né? Etiquetando as pessoas e remarcando. Exatamente. Então, É. Marcelo, esse modelo, é por isso que eu digo, ele gera um papo mais amplo, porque Uhum. a gente pode tirar inúmeras, pode tirar informações para uma empresa. Uma empresa também tem seus níveis neurológicos e são muitas informações que tem aí, por isso dá um papo mais amplo. E ele nos ajuda, em suma, resumindo, a fazer a nossa autogestão. Quando eu olho para isso tudo, alinho isso tudo com os objetivos que eu tenho, eu estou fazendo a minha autogestão e eu estou me melhorando, eu estou como que criando uma versão nova de mim mesmo, né? Uma versão melhor, para eu me aproximar do mundo do outro de uma forma melhor, com uma comunicação mais clara, né? E aí gerando relacionamentos mais saudáveis. Eu ouvi certa vez e eu adorei isso. O melhor presente que você pode dar a alguém é a qualidade da sua atenção. Eu acho isso maravilhoso, porque
atenção, na verdade, é tudo que uma pessoa quer da outra. Resumindo, tudo que uma pessoa quer da outra é atenção. Olha, Concorda? dá até pena de falar em cima de tudo isso que você falou, Não, mas que isso, eu vou vamos encaminhar a somando. conversa, eu vou encaminhar a conversa para o terceiro e último módulo, e só para fazer umas anotações aqui, é muito interessante porque a criança é isso, né? Às vezes a gente está vendo ali a criança e às vezes ela está falando com o corpo dela que ela só quer atenção. Quando ela faz Isso. alguma coisa, ela faz para alguém. Então, ela realmente... E é muito interessante, porque às vezes os adultos sabem disso, mas falam isso de uma forma pejorativa. Ele está fazendo isso tudo para chamar atenção. Tá dando Então, se piti. ele está fazendo isso tudo para chamar atenção, o que você está fazendo que você não dá Que atenção? não dá atenção. Tá claro como água. Então, claro, a pessoa ainda julga, mas julga de uma forma que, tipo, né? E eu falo, uau, mas então é óbvio, escuta o que você está falando, a pessoa está fazendo isso para ter atenção. Uau! Não Ela é? já deu a resposta, né? É muito Simples louco. assim. E a gente sempre dá resposta, isso que é interessante. Então, esses instrumentos, eles servem exatamente para a gente ter a consciência daquilo que a gente já sabe. Exatamente. E não se dá conta, né? Que E não dá... são as coisas que a gente não sabe que sabe, né? E é interessante, Marcelo, você se munindo desse instrumental, você consegue, você passa a ter esse olhar de forma natural, né? Esse olhar, essa escuta. A gente desenvolve realmente, eu digo, a gente fica com os olhos de águia, né? A gente enxerga mais longe, a gente escuta mais, fica com o olho do cachorrinho que escuta uma frequência sonora que o humano não escuta, mas a gente consegue desenvolver essa qualidade de atenção e aí a gente olha o outro e vê, e isso vem lá das constelações também, né, que é maravilhoso. Eu vejo você. Nossa, é uma frase simples, mas o poder que ela tem é imenso. Eu vejo você. Mas é claro que eu estou vendo você, eu estou olhando você. Não, você, é mais do que isso, é muito mais do que olhar. É olhar e ver, né? Então, a gente desenvolve isso. E é por isso que nós não nos tornamos pessoas melhores nem piores que ninguém. A gente fica diferente, a gente fica realmente com um olhar mais cuidadoso, né? E eu cuido de mim e depois, sim, aí eu posso olhar e ver o outro, olhar e ouvir e escutar o outro, e então dar essa atenção, essa qualidade dessa atenção. E eu estou bem. E isso é maravilhoso quando eu chego a poder dar essa qualidade dessa atenção, porque significa que eu já me ouvi, já me escutei e já silenciei aquele diálogo que você falou, e eu estou bem. Então, se eu estou bem, ótimo. A vida é bela. Bom, e como a gente falou do diálogo interno, a gente já começou a dar uns spoilers aí dessa segunda, já surgiu o segundo papo, gente. Então, vocês fiquem com o nível neurológico, pensem numa meta aí, em alguma coisa que vocês queiram, que a nossa próxima, vocês já sabem aí como é que funciona um pouquinho do nível neurológico. Pensa, porque no nosso próximo papo, traz isso para a gente, e vamos tentar fazer alguma coisa aqui na nossa conversa. Vocês vão fazendo em casa, né? E esboçando, experimentando essa ferramenta que é muito bacana. Né? Sim, sim. E a gente vai para o terceiro bloco, o terceiro e último bloco, com passando do nosso diálogo interno para o diálogo com o outro. Como é que a gente transborda e pode aproveitar tudo que isso a gente falou, tudo que nós falamos no comportamento, no relacionamento, né? Principalmente hoje em dia que a gente está muito mais com os parceiros ou com a família ou quem mora com a mãe, com os pais, né? Com os pais, enfim. Como que a gente traz isso para o relacionamento hoje em dia, que é um grande desafio, tá bom?
e Ok. uma prática. Vamos lá? Beijo! Daqui a pouco eu volto.